O marketing, ele atua muito nesse sentido. Então, o que é que o povo responde? O que é que o povo responde ao quê? Então, nesse sentido, existe todo um estudo voltado para práticas ou para cenas que possam resultar numa aprovação. Agora, concordo que o aumento da qualidade de vida, isso experimentado do real para cá, isso, evidentemente, faz com que as pessoas elas tenham uma condição de vida melhor do que tinham no passado. Como não entendem a complexidade do jogo político, elas, por exemplo, esse discurso de que se Lula perder, eu perco o meu Daqui a pouco nós completaremos uma cartão, segunda gestão. Depois de 8 anos, não dá para dizer que é uma imagem errônea ou uma primeira impressão. Até agora, qual é o julgamento que vocês têm criado sobre esse estilo de governar? Veja bem, Lula na oposição, ele era um contraponto muito importante. O PT era essencial, porque o PT, ele intimidava comportamentos como este. Então, na medida em que o PT vai para o poder e que Lula, que era o contestador dessas práticas, ele exacerba este tipo de comportamento, você gera, inclusive, esse efeito, que é absolutamente devastador. Alguém fazendo o papel do PT de outrora, não há uma oposição... Não tem, a oposição é mais frágil, porque ela não tem a mesma força, inclusive, dos movimentos sociais, que fazia com que reverberasse esse desgaste. Onde estão os movimentos sociais? Eu sempre fiz essa pergunta. E outra coisa... Onde estão os movimentos sociais? Quando o PT estava na oposição, Lula estava na oposição, se acusava também Fernando Henrique de dizer, olha, Fernando Henrique se aliou ao que há de pior na política brasileira. E aí as pessoas eram José Barbalho, era José Sarney, era o Newton Cardoso, era o Antônio Carlos Magalhães, era Inocêncio. Essas pessoas estão onde hoje? Estão no governo e em cargos mais importantes. Continuam no governo ou flertando com o governo. Ou seja, então, se a gente perguntar hoje, quem governa o Brasil? Quem é que manda no Brasil? Então, se você fizer o levantamento, inclusive é interessante observar que o PT, ele é pouco contemplado nos cargos chaves. Porque a economia não é do PT. Porque quem manda é o Henrique Meirelles, que é oriundo do PSDB. Esses cargos como, por exemplo, o Ministério da Saúde não é do PMDB, não é do PT. Então, cargos como o Ministério das Minas e Energias não é do PT. Então, parece que o presidente, ele contemplou o PT nos cargos de segundo escalão, na medida em que ele traz os militantes para o partido. Então, nesse sentido, você tem um desarranjo institucional. O pior é que o governo Lula, ele é um governo de centro. Vamos colocar assim, por que de centro eu digo isso? Porque ele pratica políticas liberais, a economia, por exemplo, como ela está sendo administrada, dando sequência aos 8 anos de Fernando Henrique, ou seja, foi uma opção de continuar com a abertura econômica para o restante do mundo, foi uma opção participar da globalização, como ele dizia no passado que não iria fazê-lo, ou seja, isso é uma opção liberal, vamos colocar assim, mais à direita, do espectro político. Entretanto, é um governo que também concentrou muito esforço na questão da distribuição de renda em relação, por exemplo, aos programas sociais. Ou seja, ele busca uma igualdade através da distribuição de renda com o programa Bolsa Família, e o esforço é enorme nesse sentido, é muito. Eu acho que não se deve ser contra o Bolsa Família, você deve ser contra o mau uso dele, o uso político dele, de querer atrelar diretamente a figura do presidente. Isso o presidente ganha, mas institucionalmente nós perdemos. Mas do ponto de vista ideológico, quem procura fazer isso corre para o centro, ou seja, liberdade de um lado e igualdade do outro. Acreditava que democracia era descentralizar. Então, houve um movimento de descentralização. Nos primeiros anos, percebeu-se que descentralizar significou a exacerbação do clientelismo, da falta de compromisso com o que é de todos. Então, tanto que muitos municípios foram criados sem nenhuma viabilidade econômica. Muitos municípios que não arrecadam R$1 foram criados nesse sentido. Então, houve necessidade de uma emenda à Constituição freando social, a criação, essa busca da melhor distribuição de renda, o Bolsa Família, tudo isso cola, de repente, lógico que estamos fazendo um extremo esforço de futurologia, mas cola em algum indicado do presidente? Bem, é difícil, né? Porque se Lula fosse candidato à reeleição,
apesar da rejeição entre aqueles que pensam, vamos colocar assim, ele largaria muito na frente e possivelmente seria reeleito, ou teria muita chance. Agora, transferir isso para outro candidato eu acho muito difícil, até mesmo porque a dinâmica de uma eleição presidencial, ela é absolutamente não racional, vamos colocar assim. Pode aparecer alguém de última hora e conseguir, já que estamos num sistema presidencialista, o apelo da comunicação, a questão de como a pessoa se porta diante da mídia. Então, nesse sentido, eu acredito que o PT tem uma dificuldade enorme de fazer o sucessor de Lula pela falta de quadros. Até mesmo porque os quadros naturais caíram com o mensalão.